Glória a Deus. Eu quero, essa manhã, trazer aqui uma palavra que creio ser de Deus para nossas vidas nesses dias, porque nós temos estado em dias de evangelizarmos pessoas, e nós nos deparamos com muitas pessoas, com muitas coisas, com muitas situações, com muitas dificuldades. E uma coisa que eu tenho percebido é que nós, assim, num aspecto geral, principalmente nós que já somos cristãos há muito tempo, eu me deparo às vezes com pessoas que já estiveram na igreja, e que às vezes a gente quer, sabe, que os olhos dela sejam abertos, que ela volte para os caminhos de Deus, porque ela está afastada de Deus. Então eu quero trazer aqui uma palavra para nós, para que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar nesta manhã. Nós temos estado nesses dias de evangelismo, e falamos algumas vezes acerca de nós evangelizarmos pessoas que não conhecem a Jesus. Mas eu te falo, como é que evangeliza uma pessoa que já experimentou, que já esteve numa igreja? E eu coloquei como tema da importância de pertencer a uma igreja local. Sabe que há dois tipos de igreja: existe a igreja local e existe a igreja invisível de Deus. Sabe que quando nós chegarmos lá no céu, acho que Jesus não vai estar lá à porta chegando: Pedro, vem cá, deixa eu ver, fala para mim, você era membro de qual igreja? Eu era membro da IBAV, lá do Porto. Ok. Então, lá no céu não vai ter a placa, o nome da igreja. Só vai chegar lá quem? Os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja invisível, a igreja universal, toda a igreja. Mas que aqui na terra às vezes são subdivididas. Eu sei que a palavra divisão é uma palavra um pouco negativa até nesse aspecto, mas por questões geográficas e por questões de ideias, às vezes acabam por ser separadas. Então tem ali a Batista, a Assembleia, a Católica, tem uma série, mas lá no céu não vai ter isso. Lá no céu nós vamos estar todos juntos, vamos ser todos um só povo. Amém? Aleluia. Mas aqui na terra não. Aqui na terra existem várias, dezenas, centenas, no mundo, milhares de igrejas locais. E deixa eu te falar, é extremamente importante participarmos de uma igreja local. Eu quero mostrar isso para você, porque hoje nós vivemos uma época onde existe o maior número de pessoas que se dizem cristãos e não pertencem a uma igreja local. Se dizem. E eu vou mostrar para você que elas só se dizem, elas não são. Porque o verdadeiro cristão, ele sabe que ele precisa estar em comunhão com a igreja. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 10. E nós vamos ler aqui o versículo 25. Hebreus, capítulo 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Você pode até aproveitar, se você for uma Bíblia papel ou uma Bíblia digital, você marcar. Coloca aí um marcador. Se um dia você for precisar falar com alguém, já está marcado. Fala, não, a Bíblia diz isso, ó. Está ali, ó, eu marquei. Então a gente te ajuda. Hebreus capítulo 10. O autor de Hebreus, ele diz assim no versículo 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. É uma palavra um pouco difícil, né? Uma palavra não muito comum. É chamar a atenção, puxar a orelha. Anda cá. Puxar a orelha. Façamos admoestações. Chama a atenção. Daqueles que não estão, chama a atenção. Façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia, você vai ver que na sua Bíblia o dia também está em letra maiúscula. Por quê? Esse é o dia da vinda de Jesus. Quando vês que o dia se aproxima. Por que isso? Irmão, eu vou parafrasear esse texto aqui. Não deixemos de ir para a igreja, de congregar, de estar junto, como é costume de alguns. Antes, faz assim, chama a atenção deles, porque o dia da volta de Jesus está próximo. E se ele não estiver junto, ele vai ficar. Não pense que vai, não. Não pense que ele vai subir. Ele vai ver a igreja subir, mas ele vai ficar. Porque Jesus vai vir buscar a igreja. E ninguém é igreja sozinho. Ninguém. Agora, eu quero que vejamos aqui
algumas razões pelas quais pessoas deixam de pertencer a uma igreja local. Tem pessoa que deixa. Não sei se você conhece alguém, eu conheço algumas, mas eu quero te mostrar aqui algumas razões. Primeiro, mau testemunho de irmãos e de pastores. Tem gente que dá mau testemunho nas igrejas? Tem. Tem pastor às vezes que dá mau testemunho? Tem. Mas eu quero ler aqui um texto. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Olha o que o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora eu quero ler um outro texto, que está lá em Marcos, no capítulo 9, o verso 42, que diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Deixa eu te falar, não é de hoje que na igreja existem pessoas que dão mau testemunho. Jesus já tinha falado, olha, vai aparecer gente, lobo disfarçado de ovelha, que os frutos deles vão ser ruins. Em outras palavras, sabe o que Jesus está falando? Vai ter gente na igreja que vai continuar na igreja, sabe o que ela vai fazer? Vai ficar fazendo coisa errada. Aí você põe a mão na cabeça e fala, como é que pode? Esse cara não é crente, não? Pois é, mas naquela época já tinha. O mau testemunho de irmãos, o mau testemunho de pastores, tanto que até Jesus fala de falsos profetas, que vão se colocar ali como profetas, mas é falso. Porque isso sempre teve. Isso teve, tem, e deixa eu te falar, sempre vai ter. Nós temos que entender. E o Senhor Jesus até disse, é pelo fruto que vocês vão conhecer, vocês vão saber pelo fruto que eles dão. Eu consigo ver pessoas que eu conheço, que estão na igreja, que pelos seus frutos eu vejo, não é ovelha não, é lobo. É lobo, disfarçado de ovelha, mas é lobo. Por quê? Por causa dos frutos, do resultado que a pessoa dá. Então isso sempre vai ter. Só que tem pessoas que veem isso, algo que sempre teve, tem e sempre vai ter, e por causa disso, também não vou para a igreja não. Lá só tem pecador. Sempre vai ter. Mas por causa disso, deixam de estar. Mas vamos para o segundo motivo. O segundo motivo é porque descobriram que a igreja não é perfeita. E deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais cedo você descobrir também que a igreja não é perfeita, é melhor. Porque a igreja ela não é perfeita. Porque nós não somos perfeitos. O pastor não é perfeito, os irmãos não é perfeito, os músicos não são perfeitos, erra. Nós não somos perfeitos. E é interessante, 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Olha só o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha o que ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo deles e nosso. O apóstolo Paulo, no início da carta, ele falou: olha, eu estou escrevendo essa carta aos santos que estão em Corinto. Você pensa, essa igreja deve ser uma santidade só, essa igreja deve ser uma maravilha. Estou falando na época bíblica, da igreja de Atos, a igreja do início. Isso foi no versículo 1 e 2. Olha o que ele escreveu já logo no versículo 11. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Alguns versículos atrás chamou de santo, agora já tem contenda. Isso porque mais para frente tem mais coisa na igreja. Porque a igreja não era perfeita. A igreja de Corinto tinha irmãos que no dia
no dia de participar da ceia, eles vinham de casa sem comer, para chegar aí, comer pão e beber vinho até dizer chega na hora da ceia. E o apóstolo Paulo falou: irmão, você não tem comida em casa não? Tinha outros que ficavam bêbados de tanto tomar vinho na ceia. Tinha pessoas dentro da igreja cometendo pecados terríveis, de filhos tendo relações com a mulher do pai. Olha, aí você fala: esses caras não são crentes não. Era a igreja. Porque deixa eu te falar, quanto mais pessoas estiver na igreja, mais pessoas problemáticas e imperfeitas vão ter. Essa coisa de uma igreja perfeita ainda não existe. Um dia nós vamos ser perfeitos quando nós estivermos lá na glória, mas aqui na terra não tem como. Nós somos imperfeitos, nós falhamos, nós erramos. As pessoas às vezes que vão vir para Jesus, vão vir, não creem em Jesus, mas vai ser um processo de transformação. Só que tem pessoas que olham para isso e falam: para a igreja nada, lá é tudo hipócrita. Mas não é hipócrita. Tem hipócrita no meio? Tem, mas não é a maioria. Tem ali. Não é porque existe a nota de 100 euros falsa que eu vou deixar de querer ter a verdadeira. Mas por causa disso, pessoas deixam de estar na igreja. Terceiro motivo de que pessoas deixam de pertencer a uma igreja local é por causa dos problemas passados não resolvidos. Às vezes já participaram de uma igreja local, teve um problema lá e está remoendo esse problema até hoje. Você vai conversar com a pessoa: porque há 15 anos atrás aquela pessoa fez aqui. 15 anos, pelo amor de Deus. Quem vive de passado é museu. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, acho interessante porque tem pessoas que às vezes falam algumas coisas com relação a problemas. Você tem que resolver o seu problema, você tem que fazer isso, receitas para você resolver os seus problemas. O apóstolo Paulo, ele dá uma receita. Olha só o que ele fala. Filipenses no capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está dizendo: olha, eu ainda não sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, olha, eu não julgo que eu sou perfeito não, mas sabe o que eu faço? Quando eu for imperfeito, quando eu fizer coisa errada, olha, tá ok, resolvi, eu esqueço e continuo prosseguindo. A melhor forma de você resolver o seu passado é você viver o seu futuro. Só que tem pessoas que elas ficam tão presas no passado, que elas não sonham no futuro e não vivem o presente, por causa de problema do passado. Então tem pessoas que hoje não pertencem a uma igreja local, não estão realizando a obra de Deus, não estão fazendo a obra de Deus, sabe por quê? Estão presos no passado. Não sonham um futuro em Deus, não vivem o presente em Deus, porque estão presos em coisas do passado. E o apóstolo Paulo mostra o que a gente tem que fazer. Esquece, irmão. Não vai adiantar ficar remoendo, porque não sei o quê, mas a pessoa não me pediu perdão. Esquece, irmão. Esquece e vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em vez de ficar preso nisso. Mas vamos para o próximo. Quatro, por não priorizar o reino de Deus. Hoje também a gente vive essa época de pessoas que não priorizam as coisas de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Você sempre tem tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. Você sempre tem tempo para aquilo que é prioridade. Você sempre arranja um tempo, desde que seja prioridade. Mas tem pessoas que para Deus é assim: se sobrar tempo, se eu não tiver nada para fazer, pode ser que eu vá.
Isso não é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Olha só o que diz ali a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está dizendo que é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou te fazer uma pergunta: o que você acha que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar aqui na terra? Você acha que é você trabalhar no seu trabalho? Você pode fazer o reino de Deus lá, sim, sendo igreja lá. Você acha que você fazer o reino de Deus é você cuidar da sua família? Desde que seja fazendo o reino de Deus lá, levando a sua família a cumprir o propósito de Deus. Porque eu vou te falar, até um ímpio consegue cuidar da família. Então não é. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Jesus reine nessa terra. Como que você acha que Jesus vai reinar nessa terra? Reinando nos corações. Como é que Jesus vai reinar nos corações? A gente levando Jesus para os corações das pessoas. Eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tenho que cuidar da minha família e levar a minha família a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Só que hoje tem pessoas que se dizem cristãos. O que Deus quer é que eu cuide da minha família. Eu falei, tá bom, meu irmão, é verdade, você tem que cuidar da sua família, mas você está cumprindo o propósito de Deus? A grande comissão de Deus? Você está cuidando da sua família. E aí? O ímpio também faz isso. Trabalha durante a semana, passeia com a família do fim de semana, está cuidando. Eu estou falando, e o propósito de Deus? E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pessoas deixam de buscar o reino de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: o representante do reino de Deus aqui na terra é a igreja. Ela não é perfeita, mas é a igreja. É a igreja. Deus, ele é tão poderoso, escuta isso, que ele usou homens imperfeitos para escrever um livro perfeito. E Deus, ele usa homens e igrejas imperfeitas para realizar uma obra perfeita. Porque ele é Deus. Ele pode fazer isso. Por isso, a igreja é a representante do reino de Deus aqui na terra. Quando nós, como igreja, que nós temos estado nesses dias de orar por pessoas, queremos evangelizar essas pessoas, falar de Jesus, nós estamos fazendo o quê? Buscando o reino de Deus aqui na terra, porque nós queremos que o reino de Deus se expanda. O reino de Deus já está em mim, eu quero que o reino de Deus vá para aquele meu amigo, eu quero que o reino de Deus se expanda para a família dos meus amigos. Isso é buscar o reino de Deus aqui na terra, buscar para que o reino de Deus se expanda. Não tem como eu buscar o reino de Deus eu só cuidando da minha família. O reino de Deus não está crescendo, está expandindo, está ali, ó. E se tem uma coisa que o diabo quer, é que você seja um crente parado, que não faz nada, um crente que não faz diferença nenhuma para o inferno. Não, ele é crente, ó, ele está salvo, não tem jeito mais, mas olha, deixa ele paradinho ali, que pelo menos ele não incomoda para salvar mais ninguém. Então o diabo deixa. Então eu já vi muitos cristãos às vezes que começam a viver nessa ideia. Não, agora é cuidar da minha família. E fala, nossa, eu estou vivendo tão tranquilo agora. É claro que tá. O diabo não chuta cachorro morto, não. Você não está dando trabalho para ele, por que ele vai resistir? Você está aí, ó. Não está tirando mais gente do inferno. Ah, deixa ele quieto ali. Se a gente perturbar, pode ser que ele busque a Deus. Deixa ele quieto ali. Porque pessoas que deixaram de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E por causa disso, não pertencem mais a uma igreja local. Não servem mais a Deus em uma igreja local. Porque não querem mais priorizar. Não, mas eu amo a Deus acima de tudo. Então, peraí, como é que você ama a Deus acima de tudo? Ama Jesus acima de tudo e não ama a igreja, que é o corpo de Jesus? Não faz sentido. Como é que eu consigo amar a cabeça sem amar o corpo? Olha, eu amo a sua cabeça, mas o seu corpo não presta não, viu? Não tem como. Não tem como discepar Jesus. Temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quinto motivo porque pessoas às vezes não deixam de pertencer a uma igreja local é por acharem que podem ser igrejas sozinhos em casa. Não, eu busco a Deus em casa, sozinho, eu oro. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, Pedro diz o seguinte: chegando-vos para ele,
a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está falando? Vocês são pedras vivas para edificação. Pedras vivas. Imagina, você pega várias pedras. Quando nós juntamos várias pedras, nós conseguimos fazer uma casa. Uma casa para Deus. Agora eu te pergunto, é possível você ter uma pedra e edificar uma casa? Não. Quando nós nos reunimos como várias pedras, agora sim nós estamos a edificar uma casa para Deus. Uma casa onde nós, quando nós juntamos, a casa é construída e Ele vem e habita. Ele vem estar na sua casa. Nós somos casa de Deus. Nós somos, como o apóstolo Pedro disse, somos pedras vivas. E quando nós nos juntamos, nós nos tornamos casa de Deus e Ele vem habitar. Mas uma pessoa sozinha não é igreja. E vou te falar, essa pessoa, se ela não se arrepender e não voltar a pertencer a uma igreja local, quando Jesus voltar e for buscar a igreja, ela vai ver a igreja subir e vai ficar. Que é isso que o autor de Hebreus tinha falado. Chama atenção, puxa a orelha, porque o dia está chegando e essa pessoa vai ficar. Olha a importância de pertencer a uma igreja local. E quais é que são os perigos das pessoas que não têm uma igreja local? Porque eu já conheci várias e começa a acontecer algumas coisas iguais em todas. A primeira delas, sabe, elas têm a tendência a falar mal das igrejas. Mas eu quero ler um texto aqui para você, porque se um dia isso acontecer, você vai poder dizer para a pessoa o que está na Bíblia. Atos capítulo 9, olha só o que aconteceu. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele se converteu e depois se tornou Paulo, o apóstolo Paulo. Mas antes dele se converter, ele matava cristãos. Olha só, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, quero seguir a Jesus, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, a igreja, e Jesus aparece para ele. Pensa no susto. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Foi daí que veio aquele termo, a pessoa caiu do cavalo, porque Jesus apareceu para ele e Jesus falou para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Ué, quem é o Senhor? Nem te conheço. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque quem persegue a igreja está a perseguir Jesus. Quem fala mal da igreja está a falar mal de Jesus. E isso é sério? Isso não fica assim? Porque nós somos a igreja. Somos perfeitos? Não. Seremos um dia? Só na glória. Mas somos a igreja de Jesus. Tem crentes de todo tipo. Uns que conhecem mais a Bíblia, outros que conhecem menos, né, Jé? Porque não sabe onde é que fica João. Mas é crente, aleluia. Tem que estudar a Bíblia. Perfeitos? Não. Mas nós somos a igreja de Jesus. Quem fala mal da igreja, quem persegue a igreja, está a perseguir o próprio Jesus. Segunda coisa que acontece é que para essa pessoa nenhuma igreja será boa e perfeita o suficiente.
Nunca. Certa vez eu ouvi uma frase que diz assim: se um dia você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque senão ela vai se tornar imperfeita. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós temos defeitos. Nós deveríamos andar com uma t-shirt assim escrita todos os dias assim: eu estou em obras. A cada dia a gente está em obras, a melhorar. A cada culto que nós estamos aqui, cultuar a Deus, a louvar a Deus, a cada reunião de célula que oramos juntos, é para quê? Para que Deus possa nos transformar e nos fazer um pouco melhor, nos tornar um pouco mais parecidos com Jesus, que é perfeito. Jesus é perfeito. Jesus é um modelo para nós e nós devemos ser semelhantes a Ele, mas é uma caminhada, nós ainda vamos errar. Eu vou errar com você, você vai errar comigo, sua esposa vai errar com você, seu marido vai errar com você, porque nós somos falhos. Temos é que continuar seguindo. E o susto que essa pessoa vai levar é que no dia que Jesus voltar, essa igreja, que para ela não era perfeita o suficiente, vai subir. E ela vai ter ficado por não pertencer a uma igreja. Aí você fala: nossa, mas é tão importante assim pertencer a uma igreja. Será que ninguém que fica fora de uma igreja local vai ser salvo? Eu quero te mostrar uma coisa. Existem alguns mandamentos que a palavra de Deus deixa para nós, que eu vou te falar, é impossível podemos cumprir esses mandamentos sozinho em casa. Esses mandamentos são chamados de mandamentos recíprocos. A palavra recíproco, né, é aquilo que um faz para um e o outro faz para o outro. Como é que você vai fazer isso sozinho? E na Bíblia, sabe quantos mandamentos recíprocos tem? Pelo menos 25. E eu vou te mostrar cada um deles aqui, rapidinho. E depois, tenho aqui as referências bíblicas, mas não vou ler todas, porque senão a gente fica aqui a manhã toda, porque são 25. Mas acredite em mim, depois se você tiver dúvida eu te mando e você vai olhar lá o versículo. Mas eu vou te falar quais são esses mandamentos que eu vou te falar, é impossível cumprirmos esses mandamentos de Deus, esses princípios de Deus estando sozinho. O primeiro deles é: amem-se uns aos outros. Como é que a pessoa vai amar uns aos outros estando sozinho em casa? Segundo, aceitem-se uns aos outros. Está lá em Romanos 15:7. Terceiro, saúdem-se uns aos outros. Quarto, tenham igual cuidado uns pelos outros. 5, sujeitem-se uns aos outros. 6, suportem-se uns aos outros. Está tudo aqui, ó, com referência à Bíblia. 7, não tenham inveja uns dos outros. 8, deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Tem que mandar isso, porque às vezes tem irmão que é maluco, né? Irmão, não pode morder. 12, não provoquem uns aos outros, viu, irmãos? Aleluia. 13, não mintam uns aos outros. 14, confessem pecados uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Sejam hospitaleiros uns dos outros. Sejam bondosos uns para com os outros. Orem uns pelos outros. Olha só o que a palavra de Deus fala.
É impossível nós vivermos isso se não for como igreja. O problema é que muitas pessoas não querem pertencer porque não querem viver a palavra de Deus. É simples. Elas não deixam de estar porque falam que as pessoas não vivem a palavra de Deus. Elas deixam de estar porque elas não querem viver a palavra de Deus. Elas não querem servir uns aos outros. Elas não querem amar uns aos outros. Elas não querem confessar os pecados uns aos outros. Ela não quer perdoar uns aos outros. Ela não quer viver a palavra de Deus. E por causa disso eu vou te dizer, muitas se enganam. Se dizendo cristãos, eu vou te falar, não são. Sabe que existem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, que não são cristãs, não tiveram uma experiência de novo nascimento e conhecer Jesus, quanto mais quem está lá fora. Certa vez fizeram uma pergunta para o pastor Aloysio da Videira, que eu achei interessantíssima a resposta, que um irmão perguntou assim: pastor, eu não me sinto bem no culto da igreja. O pastor respondeu e falou: é simples, se você não se sente bem na igreja, é porque você precisa nascer de novo. Você não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu de novo se sente bem estando na igreja, apesar dela ser imperfeita. Quem nasceu de novo sabe que precisa estar com os irmãos. Sabe o que é interessante? Que uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela tem uma experiência com Deus. Tudo quanto é reunião ela quer estar. Tem célula? Eu quero estar. Tem culto? Eu quero estar. Não, vamos fazer um piquenique. Eu quero estar. Não, vamos fazer um chá, não sei do que. Eu quero estar. Por quê? Ele nasceu de novo, ele sabe da necessidade, da importância dele estar junto. Esse nasceu de novo. Agora, aquele que se diz crente e que tem que ficar pedindo e implorando para ir para o culto, pedindo e implorando para ir para a célula, deixa eu te falar, meu irmão, a pessoa está se enganando a si mesmo. Que se diz cristão e não é. Porque o verdadeiro cristão sabe que há uma necessidade dentro dele em congregar, em estar junto com os irmãos. Ele fala: eu preciso estar com os irmãos, é parte da minha natureza de cristão, eu nasci de novo, eu preciso estar com meus irmãos. Eles são perfeitos? Não são, não, mas eu preciso estar com eles, eles são a minha família. Nós amamos uns aos outros, nós nos ajudamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. É o que a gente faz nas reuniões de célula. Isso é ser cristão. É perfeito? Não. Mas é isso que é ser cristão. Nós somos família de Deus. Eu quero fechar, para que possamos orar, justamente disso. Uma das figuras bíblicas que a palavra de Deus fala acerca da igreja é que a igreja é família. Agora eu te pergunto, a sua família terrena é perfeita? Seus pais são perfeitos? Os tios são perfeitos? Sua esposa é perfeita? Seu esposo é perfeito? Eu sou. Não somos. Eu te pergunto, deixa de ser família por causa disso? Por que a igreja, só por não ser perfeita, deixa de ser família? Se a Bíblia diz que ela é família de Deus. Pode ser que algum dia, Pedro, eu faça uma coisa que te chateie. Não é mais a minha família, não quero mais. Não, nós continuamos sendo família. Pô, irmão, perdoai-vos uns aos outros. É viver os mandamentos do Senhor. Olha, somos família, me perdoa. E continuarmos juntos como família. Mas muitas pessoas perdem de viver o propósito de Deus por causa desses motivos. E lá na frente vai ter problema diante de Deus. Eu queria que você ficasse de pé.